Olá, paz e bem. Hoje nós vamos falar sobre a cegueira que vivemos no mundo de hoje. O Papa Francisco nos deixou na alegria do Evangelho sobre a missão de evangelizar e que exige uma entrega generosa para que essa missão seja cumprida. Para executar a missão, é preciso compreender a obra de Deus. E para isso eu preciso me aproximar de Deus. E como você se aproxima de Deus? Através de Jesus, que foi o primeiro evangelizador. Qualquer forma de evangelização, o primado é sempre Deus. E por que qualquer forma de evangelização? Porque podemos evangelizar com palavras, com ensinamentos, com a vestimenta, com o modo de vida, como conduzo minha vida e minha família, tudo é uma forma de evangelização. Ou seja, o primado vem sempre de Deus. Primeiro vem Deus e é Ele quem vai impelir o evangelizador, Ele que vai levar o evangelizador com a força do Espírito Santo para que essa evangelização aconteça. E se eu, você, cristãos, queremos que nossos filhos conheçam verdadeiramente quem é Jesus e quem foi Jesus, e o que Jesus faz por nós em nossas vidas, o que ele pregou, o que ele ensinou, precisamos ser esse evangelizador. Precisamos estar próximos de Deus. E para que possamos evangelizar, ensinar nossos filhos, nossos familiares, nossos parentes e amigos quem foi Jesus, precisamos dessa primado que é Deus, precisamos que Ele nos impulsione. Por isso precisamos estar próximos. E precisamos realmente ser esse evangelizador da igreja doméstica. A igreja que é a minha casa, é a sua casa, a família de cada um. E para ser esse evangelizador, precisa dessa entrega que o Papa Francisco nos escreveu lá atrás, né? Que precisa dessa entrega generosa. E para que isso seja possível, é preciso se aproximar de Deus para que Ele seja a inspiração evangelizadora. Ele dê essa inspiração. É Deus que inspira, é Deus que provoca e orienta, acompanha de 1001 maneiras a forma de evangelizar. Como eu disse, não é só por palavras. E é através de Jesus, esse primeiro evangelizador, que nos aproximamos de Deus, de forma que Ele inspire a cada um de nós. É hora de fazer como o cego curado em Jericó. Gritar, pedir a piedade de Jesus em nossas vidas. Deixar de importar com a opinião dos outros, tapar os ouvidos literalmente, diante de quem te repreende, assim como o cego fazia. Quando ele gritava por Jesus, os outros o repreendiam. E quando repreendiam ele, ele gritava mais alto ainda. Esse cego vivia à margem da sociedade. Vivia das esmolas em um estado de mendicância. Mas ele teve a coragem de gritar para Jesus. Ele teve a coragem de pedir para Jesus que tivesse piedade e o curasse. E é o que nós precisamos fazer hoje, no dia a dia das nossas vidas. É o que eu, você, cada um de nós precisa. Então, precisamos sair desse estado de mendicância que vivemos igual esse cego de Jericó. Deixar de viver das orações dos outros. Parar com aquela coisa de ficar sempre pedindo. Você vai à igreja? Reza por mim. Você vai em tal lugar? Reza por mim.
Não, isso é mendicância, é ficar mendigando migalhas de orações dos outros. Só lembrando, para todos nós cristãos, que rezar pelo outro é um ato de misericórdia. E devemos sim sempre rezar uns pelos outros, para que Deus esteja sempre com aqueles que amamos, por aqueles que pedimos. Mas aqui vem o caso, é do aproximar-se de Deus. Como que você quer se aproximar de Deus, sendo que você não faz as suas próprias orações? Então, o caso aqui é a aproximação, é buscar estar próximo. Fazer como esse cego de Jericó, fazer como ele fez, né? Foi ele quem clamou por piedade a Jesus nessa situação. Nessa situação, os outros que estavam ali em volta, muito pelo contrário, ao invés de o ajudar a aproximar de Jesus, o repreendiam. E é como esse cego. Vamos pedir, vamos clamar a Jesus para que nos cure de nossas cegueiras. Aí podemos pensar, nossa, mas ele está falando de cegueira, mas eu não sou cego, eu enxergo. Sim, nós temos a nossa visão. Enxergamos, ok, mas não é sobre essa cegueira que vem falar. Precisamos muitas vezes ser curados da cegueira das coisas que não conseguimos ver. Das situações da sua vida que está te atrapalhando. Seja ela na vida profissional, na vida social, na vida familiar. Às vezes tem aquela situação que te atrapalha que você não consegue enxergar. Quando tem uma reunião familiar e você fala assim, nossa, eu não tenho mais vontade de ir. Não tenho mais vontade de estar reunido com os seus. É enxergar essa cegueira que está atrapalhando essa sua vida familiar. Ou social, ou profissional, como eu disse. Então peça a Jesus. Vamos pedir hoje a Jesus e dizer a Ele, Senhor, me tira dessa condição, dessa situação do cego à beira do caminho pedindo esmolas. Me dê a coragem desse cego que clamou sua misericórdia, que clamou a sua piedade, e cura-me da minha cegueira. Que eu enxergue as situações que me seguram, que me impedem, que me prendem, me travam, atrapalham na minha vida espiritual, social, na minha vida amorosa, profissional, na minha vida financeira. Me ajuda, Senhor. Tem piedade de mim e cura-me dessa cegueira. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor pode. E foi gritando, foi clamando piedade a Jesus, que o cego de Jericó aproximou-se de Deus através de Jesus. Porque Jesus, ouvindo este homem clamar por sua piedade, ele pede que os seus discípulos busquem esse homem e levem até a ele. E aí o cego aproximou de Deus. E sabe como podemos saber que cego se aproximou de Deus nesse momento que ele esteve diante de Jesus e foi curado? Porque depois de curado, ele seguia Jesus glorificando a Deus. Isso é prova de que ele se aproximou. Então, talvez seja a hora de gritar para Jesus, piedade, de gritar, tem misericórdia, tem piedade de mim, Senhor. Amém? Espero vocês para o próximo programa. Até lá.